renovação constante. Isaías, capítulo de número 40, um texto muito conhecido, versículo de número 30 e 31. Profeta Isaías, capítulo de número 40, versículos de número 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: os jovens se... Vamos lá, todo mundo junto? Eu sei que vocês estão cansados, a maioria já veio do trabalho aqui, mas vamos lá, é renovação constante, renovação do vigor. Vamos lá. Os jovens se fadigarão, e os jovens certamente cairão. 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como o quê? Como pardal? Não. Rolinha? Não. Canarinho? Acabou aí, eu já não conheço mais. Se fosse pastor Braz, poderia ficar falando aqui a noite inteira. É como águias, correrão e não se cansarão. Veja bem, ó, olha o tempo dos verbos, né? Isso é no futuro, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Muito bem, um outro texto, Salmo de número 103, agora nós vamos ler do versículo de número 3 ao versículo de número 5, que tem o mesmo entendimento, o mesmo sentido do texto. Diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a tua mocidade se renova como o pardal, não, como a águia. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, nós neste momento te pedimos que o Senhor nos dê um entendimento especial da sua palavra, Pai, algo além daquilo que nós já lemos. Nós já entendemos, ó Pai, somente lendo a sua palavra. Porém, cremos que o Senhor tem uma revelação vinda do seu coração para os nossos corações nessa noite. Que assim seja, no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. É uma realidade conhecida, sabida por todos, e eu creio que nós não temos dificuldade de entender isso, em relação ao passar do tempo. Todos aqui entendem e sabem que o passar do tempo é algo inevitável. Tivemos alguns aniversariantes aí, essas últimas semanas, fiquei feliz de ver a expressão do Carmo, estou bem, estou no auge agora, completei tal idade, não vou falar a idade dela, obviamente, pode falar, 65 anos de idade, eu estou em pleno vigor, então a do Carmo está cheia de legalidade para pregar no discipulado dela a próxima semana, Porém, gente, o tempo passa, e passa às vezes mais rápido do que a gente imagina. E é no passar deste tempo que nós também vamos ficando, de certa forma, cansados. E isso também é uma realidade, Como diz, o português ruim é uma verdade verdadeira, Então, isso acontece. O passar do tempo vai nos desgastando. O passar do tempo vai nos cansando. E é normal. Por mais entusiasmo que você tenha, você vai ou nós vamos perdendo o ritmo. Não é desse jeito. Infelizmente é assim. Nós gostaríamos de começar a partida da vida e manter o mesmo ritmo até o final. Esse seria o desejo de todo mundo, mas o tempo ele vai passando, e com isso nós vamos perdendo o ritmo. Isso eu estou dizendo no sentido físico, mas também até mesmo relacionado à nossa cabeça, a capacidade da gente de
de intuir, né, a nossa capacidade de raciocinar, né, isso a gente vai perdendo um pouco disso, né, uns mais, outros menos, porém é uma condição normal e natural de todos. E se isso acontece fisicamente, também tem uma tendência de acontecer como? No nível espiritual, de acontecer espiritualmente. E se você parar um pouquinho para poder pensar na sua vida eclesiástica, na sua vida religiosa, e se você não gostar dessa expressão, vida religiosa, né, então, do momento da sua conversão até a presente data, né, a sua vida dentro da igreja, a sua vida de convertido, você vai perceber que em muitas áreas, em muitas situações, você começou num ritmo, e começou naquele ritmo pesado, aquele ritmo forte, e aí o tempo também vai passando, né? E como acontece com a nossa vida física, né, o nosso corpo físico, a nossa mente, nós também vamos nos desgastando. E é normal e natural, mesmo não querendo, que a gente vá perdendo o ritmo em alguma área da nossa vida eclesiástica, da nossa vida com Deus. O que nós não podemos, né, é ter a doce ilusão que isso não acontece. Mas isso acontece, nós temos que ter esse entendimento e lutar o máximo que nós pudermos, né, para que isso seja amenizado e, quem sabe, não, né, retido por o máximo de tempo possível. Porém, isso acontece em todos os lugares. Acontece dentro do casamento. Quando você casa, no momento da lua de mel, você está todo empolgadão ali, não está? Já perdeu até a empolgação vocês? Né? Quando você casa, é casado de novo, né? Quem aqui é casado há menos de um ano? Tem gente casada há menos de um ano? Não, pastor Braz já há bastante tempo. 2 anos, 3 anos, todo mundo aqui, já estou perdendo a empolgação do casamento, gente. 5 anos. 5 anos, Jasmine, muito bem. Menos de 5 anos, muito bem. Mas quando a gente casa ali no começo, é aquele ânimo para tudo, em todos os sentidos. Né? Mas se nós não tomarmos cuidado, o tempo passa, os dias vão virando, as semanas, os meses, os anos, e nós vamos perdendo o ritmo em todos os sentidos, e se nós não nos atinarmos, atentarmos para isso, o que acontece? Daqui a pouco nós estamos com o nosso casamento, né, afundado. Então são coisas que nós temos que prestar atenção. Por exemplo, quando a pessoa ela entra no novo emprego, quem já teve a experiência de entrar no novo emprego? Quando você entra no novo emprego é lindo, não é? É bacana. E você nem dorme direito porque você quer, né, já ir para o primeiro dia de trabalho. E você chega no primeiro dia de trabalho, você tem aquele ânimo, tudo que o chefe pede, você vai fazer, você quer fazer, você está com aquela curiosidade, com aquela empolgação e tal. E se você não tomar cuidado, o tempo passa, né, os anos vão virando, os meses vão virando, e isso vai o quê? Você vai perdendo o ritmo. Né? Aquela empolgação, aquele movimento de início, já não é mais a mesma realidade. Então, isso é algo que acontece. O que nós fazemos diante disso? O que nós podemos fazer diante disso? Essa é a pergunta. Né? O que nós podemos fazer, né, para termos essa renovação constante? Porque a única solução para isso é nos renovarmos constantemente. Casais é muito simples. Né? Todas as vezes que nós vamos para um encontro de casais, é o quê? É a possibilidade que Deus nos dá de renovarmos o nosso casamento. Né? Inclusive, nós fazemos até a renovação dos votos. Por quê? Porque é esse o sentido mesmo. Você vem, recebe algo novo, uma direção de Deus. Então, aquilo ali é uma renovação para a nossa vida. Então, o que nós fazemos, né, para que essa renovação seja uma realidade na nossa vida espiritual? O que nós temos que fazer para não perder o pique,
para não perder o vigor, né? O que você tem que fazer, né, para não perder o ritmo da sua célula? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer para não perder o ritmo no seu discipulado? Né, eu pedi aqui para nós nos organizarmos novamente em discipulado, aqui, né, em macro, justamente para que a gente tenha essa visão. Nós não podemos perder o quê? O ritmo. Nós não podemos deixar de nos renovarmos constantemente, né, a fim de que a nossa vida espiritual ela seja uma vida avivada constantemente. É isso que eu quero para a minha vida, eu sei que é isso que você quer para a sua vida. Então, o que fazer? A primeira coisa você já sabe, é ter a consciência que você vai ter que lutar contra isso. Quando você abre uma célula, você já tem que ter na cabeça exatamente isso. Porque quando você abre uma célula, você está na empolgação da abertura da sua célula. Que lindo, beleza, né? E manda para cadastrar, e você recebe o número, e tudo mais e tal. Você abriu a sua célula, você está empolgado. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça é o seguinte, que essa empolgação, esse ânimo, se você não cuidar, ele vai o quê? Ele vai desaparecer. Não, isso não vai acontecer. Se nós tivéssemos todas as células ativas que se fecharam nos últimos 5 anos, nós teríamos, para não errar aí, talvez mais de 600 células abertas. E nós temos um sexto disso. Por quê? Porque não houve uma motivação divina, né? Porque não houve, né, uma direção de Deus, aconteceu. Mas o que aconteceu também é o que acontece sempre, o tempo vai passando e nós vamos perdendo o ritmo. Então a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é cuidar disso. Essa renovação constante, procurar renovar constantemente, é uma obrigação nossa. E Deus nos dá criatividade para isso, amém? Deus dá criatividade. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá inteligência. Para quê? Né? Para que a gente entenda primeiramente que isso é necessário, e Deus também nos capacita para que a gente consiga realmente manter essa chama constante, para que nós não sejamos uma igreja só de começo, de bons começos. Bons começos, gente, eu vou dizer para você que sinceramente não vale de nada. O que vale mesmo é um bom final. Lembra a vida de Salomão? Do rei Salomão? Quem teve um começo tão bom como Salomão na Bíblia? Procura aí, ninguém. Ninguém. Salomão teve um começo espetacular, digno de livro, está registrado na Bíblia. Espetacular o início da vida de Salomão. Deus deu sabedoria, ele pediu, e fora a sabedoria, Deus deu riqueza, deu tudo, tá tudo beleza. Como que o Salomão acabou? Apóstata, separado da fé, distante de Deus. Então, assim, um bom começo é só um bom começo. O que nós precisamos ter é um meio também intenso e um fim intenso nas coisas, para não sermos uma igreja ou um povo que só começa bem as coisas. Nós queremos começar bem, nos mantermos bem e chegarmos ao fim das coisas de uma forma boa, de uma forma intensa. E para isso a gente tem que cuidar disso. Por melhor pregador que você seja, por melhor líder de célula que você seja, por melhor discipulador que você seja, por melhor ministro que você seja, né? Nós não podemos ignorar que com o passar do tempo nós temos uma tendência de diminuir o ritmo. E se nós não entendermos isso e buscarmos essa renovação constante, vai ser muito difícil nós nos mantermos no propósito. E como que essa renovação constante vem? Com um relacionamento adequado com Deus. Com o quê? Eu não disse relacionamento com Deus. Eu disse o quê? Um relacionamento
adequado com Deus. Porque eu sei que se você está aqui dentro dessa igreja, aqui desse espaço, eu sei que você tem um relacionamento com Deus. E você está aqui, né, porque você ama a Deus. E você participa do culto, participa das programações da igreja, porque você ama. Então eu sei que você tem um relacionamento com Deus. Mas será que o nosso relacionamento com Deus está sendo um relacionamento adequado? Ou seja, na medida daquilo que está sendo demandado, porque a vida nos demanda coisas, nos exige. Será que o seu relacionamento com Deus está na mesma medida para mais? Ou será que você está permitindo que a vida exija de você a um nível e o nível que você busca a Deus é menor? Se o nível de exigência da vida é um, e o nível que você busca a Deus é outro, é menor, sabe o que vai acontecer? Você vai se desgastar, se desgastar. Você vai ir o quê? Perdendo o ritmo, porque o combustível para a nossa vida é um relacionamento adequado com Deus. Por isso, quando nós olhamos a igreja e vemos, entendemos a igreja assim um pouco apática espiritualmente, nós como pastores da igreja, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós fizemos o 24 horas de adoração, não é porque é gostoso ficar sem dormir, porque não é gostoso ficar sem dormir, não é. Por que nós fizemos? Para movimentar, para levar a igreja a um nível de relacionamento com Deus, para adequar as coisas, pelo menos para equiparar, minimamente falando. Então, por que nós perdemos o ritmo? Porque a vida vai exigindo, e nós vamos lutando, guerreando, brigando, bravamente, eu sei disso, e você luta e a vida vai demandando e vai gerando situações, e você vai lutando, vai batalhando, sai de uma, entra na outra, porque as coisas são dessa forma mesmo. E se o seu nível de busca a Deus, de relacionamento com Deus, não for um nível adequado, o que vai acontecer? Você vai mais entregar do que receber. E vai chegar uma hora que você vai estar de tanque vazio. Vai chegar uma hora que você vai estar sem ritmo, sem vigor, quase parando. Então, quer um segredo para essa renovação constante, para se manter sempre num ritmo bom, né, constante, né, crescendo, seguindo em frente, busque ter um relacionamento adequado com Deus. Quer ver um exemplo muito simples? Quem está com dificuldade no casamento não pode faltar em culto de casais. Nenhum amém? Não pode. Estão me ouvindo? Sim ou não? Quem tem problema no casamento não pode faltar no culto de casais. Ninguém pode faltar no culto. Mas se você está enfrentando uma luta no seu casamento, e essa luta é grande, então a luta está no nível, não está? Se você buscar a Deus no nível menor ou inferior, o que vai acontecer? Você vai ser derrotado, vai ser cada dia as coisas vão ficando piores. E parece algo muito simples, e na verdade é algo muito simples. Porém, a gente tem que ter esse olhar crítico da nossa vida, né, e entender que pode ser que em algum momento a gente perca o ritmo, que a gente vai perdendo o compasso das coisas, porque a vida vai demandando. E como que nós resolvemos isso? Adequando o nosso relacionamento com Deus. Ai, pastor, eu tenho vergonha de vir aqui na sala de oração. Mas por que você tem vergonha? Porque eu estou precisando agora de orar bastante, mas agora eu vou vir na sala de oração. Eu não vinha antes, vou vir agora. E o pessoal vai falar assim, que eu só vou na sala de oração porque eu estou precisando. Meu irmão, a sala é para isso. A sala de oração, você entende que a sala de oração é para isso? Né? Se você está vivendo um momento bom da sua vida, glórias a Deus.
Invista mais nas coisas de Deus e se entrega mais. Você vai ter a mais. Porém, se você está vivendo uma luta muito grande, você tem que adequar o seu relacionamento com Deus. Você tem que vir mesmo, agora eu vou intensificar, ou seja, no mínimo eu tenho que equilibrar isso, não posso ficar perdendo na vida, porque se eu ficar perdendo na vida, eu vou perder o ritmo, e eu não vou alcançar o propósito de Deus para a minha vida. Então, o problema é aqui, intensifica. Seu problema é em fazer a sua célula, fazer o seu discipulado, você não pode perder um culto como esse. E esse, por você estar aqui, você já se livrou, hein? Aí que beleza, né? Não pode perder. Ai, pastor, eu não gosto de célula, não gosto de fazer discipulado, não gosto nada disso, mas você não vem nem no culto. No culto onde nós incentivamos, falamos e ensinamos a respeito disso. E eu poderia ficar falando um monte de coisa nesse sentido, mas eu creio que você já entendeu. Ai, mas pastor, sabe, olha, está muito complicada a minha vida, o diabo está sambando na minha cabeça. Olha, eu não consigo, eu caio numa cilada, em tentação, uma atrás da outra. Aí eu pergunto, você está lendo a palavra? Quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado, como que Jesus ele respondeu? Ele contra-argumentou contra Satanás, contra a tentação de Satanás. Foi através da palavra. Aí nós motivamos uma leitura da palavra, né? Todas as manhãs aqui, eu com o pastor Brás, né, nós falamos um pouco a respeito dos capítulos da leitura bíblica, colocamos no nosso aplicativo, mas a pessoa não lê. E aí o que acontece? Não adequa, né? O seu relacionamento com Deus não é adequado, né? Existe mais a demanda do mundo do que a intensidade com Deus. Então aí não lê a Bíblia, não tem argumento para contra-atacar o diabo. E aí vai caindo em ciladas, gente, vai caindo uma atrás da outra. E aí, quando isso acontece, nós vamos o quê? Nos cansando, nós vamos nos decepcionando, nós vamos perdendo o ritmo. Então, quando eu digo que esse relacionamento tem que ser adequado com Deus, você tem que olhar para a sua vida de um jeito muito crítico, muito crítico. E se existe uma área que você identifica que você já perdeu o ritmo, você tem que se intensificar, você tem que correr atrás, você tem que batalhar, você tem que brigar, como o próprio Jacó lutou naquele vale chamado Vale de Jabó. Jacó, ele lutou uma noite inteira, e ele falou assim, não sai daqui enquanto não me abençoares. Essa é a intensidade que nós precisamos ter com Deus. Então, qual é o seu nível de busca? Porque eu também quero dizer para você, como um alerta para a sua vida, não como uma acusação. Não basta somente os cultos, não, gente. Nós temos culto quinta, jovens e adolescentes, e um culto de domingo, de manhã e à noite. Ou seja, né, se você é um bom frequentador do culto, né, você vem 2 vezes no culto por semana. O culto dura quanto tempo? 2 horas? 2 horas. Se somar aí, multiplicar, 4 horas de uma semana inteira. Você acha que é possível viver só com isso? Não é, gente. Então nós temos que ter o quê? Essa intensidade de leitura da palavra, de jejum, de oração, porque o que vai sustentar a nossa vida, a minha vida e a sua vida, é o quê? É a nossa devocional. Escute o que eu estou lhe dizendo. O que vai sustentar a sua vida espiritual é o seu a sós com Deus. Aqui Deus fala no coletivo, fala no coletivo. Deus fala em especial o coração de cada um, fala. Porém, meu irmão, se você não tiver a sua vida de devocional, pastor, eu não tenho tempo. Mentira. Você pode não ter todo o tempo que você quer ter. Aí eu entendo. Mas 15 minutos você tem. Não tem? Não tem 15 minutos no dia? Tem. Você acorda que horas? 6 horas? Então acorda 5h45. Está aí os seus 15 minutos. Não é?
Você dorme que horas? 10 horas? 11 horas? Então vai dormir 11h15. Está aí os seus 15 minutos. Você entende? Então o que acontece, gente? Se nós não adequarmos esse relacionamento e permitirmos que o mundo nos desgaste, nós vamos perder o ritmo, nós vamos nos cansar. Ou seja, nós temos que nos encher constantemente da presença de Deus. Amém? Você está me entendendo nessa noite? Renovação constante. E uma outra coisa muito importante. Você precisa aprender a reagir de uma forma boa diante dos desafios que aparecem na vida. O que eu disse? Nós precisamos aprender a reagir de uma forma boa, de uma forma positiva, diante dos desafios que a vida nos apresenta. Porque se você, diante de qualquer desafio que a vida lhe apresentar, você tiver uma visão pessimista, uma visão de derrotado, tem gente que desiste antes de começar. Desiste, é impossível desistir antes de começar, mas tem gente que consegue. Desiste antes de começar. Então, nós vamos perdendo o ritmo, e isso acontece muito dentro da nossa cabeça. Porque cada desafio que nos é lançado, sabe o que acontece? Nós reagimos negativamente. Célula de aliança. Ah, pastor, célula de aliança de novo. Ah, não, já fiz, já busquei. Quem agora eu vou convidar para aliançar? Ah, evento de colheita, o que eu vou fazer? Eu já fiz tantas coisas, já fiz tantas vezes. Se você começar a reagir desse jeito, sabe, você nunca vai ter o ritmo que Deus quer que você tenha dentro da igreja. Ah, no casamento de novo, o mesmo problema. Ah, aquele negócio surgindo de novo e tal. Como você tem reagido diante dessas coisas? Diante dos desafios que a vida coloca para você. E não é só dentro da igreja. Eu uso muito o exemplo igreja, família e trabalho. Percebeu isso, né? Eu sempre uso esse exemplo, família, né, o trabalho, e eu uso aqui a igreja, porque é onde está 99% da nossa vida. Lá no seu trabalho, quando lhe é dado um desafio novo, como que você reage? Como que você reage? Não, pode deixar, vou encarar isso aí, vou me esforçar, eu vou sair do outro lado. Ou você diz assim, ah, não, eu não ganho para isso, eu não ganho para isso. Ah, isso aí não, passa para outro esse desafio, nunca vai crescer. Isso é trabalho, isso é em casa, isso é na igreja. Não, o pastor Jefferson conduz uma igreja lá no Florense, não é fácil, não é fácil. E ele tem desafiado o povo. Como que reage? Quando o pastor fala assim, gente, vamos. Esse é o caminho. Como você tem reagido? Porque o pastor, a Bíblia diz que o pastor vai à frente e ele fala, ele chama as suas ovelhas. É isso ou não? Ele chama as suas ovelhas. E as ovelhas reconhecem a sua voz e o segue. Assim diz a palavra de Deus. Se o pastor deixar de olhar para o objetivo que Deus tem dado e olhar para as ovelhas e ficar laçando, amarrando todas e puxando, que o ritmo não vai ser o mesmo. Outra, o pastor vai se cansar. E outra, o pastor não vai estar olhando para onde Deus quer. Então isso acontece? Acontece. Muitas vezes nós que deveríamos estar voltados para a direção que Deus está nos dando e dizendo assim, vem, pode vir, é para lá. E a ovelha, o povo ouvindo e seguindo, que é o normal das coisas, muitas vezes o pastor tem que dar as costas, olhar para as ovelhas e laçar todas e amarrar e ir puxando. E isso cansa dos dois lados. Então, por isso eu estou
colocando dentro do coração de vocês que essa renovação constante ela é importante, mas depende muito da gente, depende muito de como nós reagimos diante dos desafios que Deus nos dá. Como você tem reagido diante dos desafios que Deus tem te dado? Porque aqui a gente tem um montão de desafio. Amém? Um montão. A gente tem um montão de sonhos. Inclusive, um monte de sonho até o final do ano, tem muita coisa para fazer aqui. Bastante coisa para poder fazer. Em todos os sentidos. Né? Fisicamente, espiritualmente, na organização. Tudo, tem um monte de coisa para fazer aqui na igreja. E você aqui vai ser desafiado. Amém? Vai ser desafiado. De ir junto com a gente. Vem, ó, é por esse caminho aqui. E se você reagir de uma forma boa em relação aos desafios, você vai estar adequado ao chamado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus capacita aqueles que dizem sim para o seu chamado. Amém? Deus capacita aqueles que dizem sim para o seu chamado. Então, reagir bem diante dos desafios da vida. E o que nós queremos? Nós queremos viver mais, não é? Sim, não está com medo de mim, gente? Está com medo de eu? Você quer morrer? Não? Aquele que respondeu está em dúvida? Aquele que não respondeu está em dúvida? Você quer morrer? Não, a gente quer viver. Sim ou não? Sim. Então a gente quer viver, não quer viver? Agora você quer ver mais ou menos? Não. Quer viver nível água de salsicha? Não quer. A gente quer viver o quê? A gente quer viver mais, porém nós queremos viver bem. Não é? Viver mais e viver bem. Esse é o desejo de todos nós. Dentro da igreja nós queremos isso. Nós queremos viver mais, porém nós também queremos viver bem. Então os anos vão passando e viver mais é inevitável. Eu terminei essa frase, você já viveu um pouquinho mais. É inevitável. Agora, o nosso desafio é viver bem. É viver bem. Para vivermos bem, nós precisamos nos renovarmos constantemente. E essa renovação constante é que faz com que a gente não perca o ritmo. É a renovação constante. É a renovação constante dentro do casamento. É crescimento. É viver mais, porém é viver bem. É a renovação ministerial. É viver mais, porém também é viver bem. Lá na sua célula, você tem que promover essa renovação constante. A sua célula tem que ser longeva, é isso? É? Tem que ser uma célula que dure, constante, amém? Que atravesse os anos. 1, 2, 3, 10, 15 anos, minha célula está aqui firme. É uma célula que vive mais. Mas ela também tem que viver bem. Né? Não é daqui a 10 anos, você bate a mesma foto, está lá o pastor Giovanni olhando a mesma foto. Ele fala, nem vou usar essa aqui, vou usar de 10 anos atrás, que está mais bonitinho. O pessoal está 10 anos mais novo, pelo menos. Né? É viver mais. Porém, também é viver bem. Então, o que eu entendo, gente? Eu entendo que quando nós buscamos a Deus, estamos com os ouvidos do coração sensíveis a Deus, Deus nos capacita para essa renovação. E essa renovação é aquilo que nós lemos. Lembra da águia? Lembra da águia? Então, a figura de linguagem, ela está aí para que a gente compreenda, né, o que Deus quer de cada um de nós. A águia é um pássaro fora da curva, totalmente diferenciado. Eu não entendo nada disso, mas é totalmente diferenciado. Eu sei que águia não é pardal. Sabe por quê? Porque eu vejo um monte de pardal lá na minha casa, lá. Amargozinha, pombinha. Já até tentei atrair uns passarinhos mais ou menos lá, mas não consegui. Uma águia, então, está muito difícil.
Muito difícil. Então é muito diferente uma coisa da outra. Por isso a Bíblia usa essa figura de linguagem, que você vai subir com asas como de águia, que as nossas forças se renovarão, serão renovadas. Ou seja, a renovação constante. É isso que nós precisamos. Olhar para a nossa vida, identificar aquelas áreas que nós já perdemos o ritmo, nos adequar na busca em Deus, aceitar os desafios que nos são propostos naquela área e viver mais e procurar viver cada vez melhor naquela área da nossa vida. Se nós fizermos desta forma, gente, nós vamos prosperar na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos filhos, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos no geral. Nós vamos prosperar no ministério que Deus tem nos chamado dentro da igreja. Nós vamos prosperar em tudo, se nós aprendermos a nos renovarmos constantemente. Então eu falei 4 passos para que a gente tenha guardado aí como dever de casa, para que essa renovação seja uma realidade na nossa vida. Você recebe essa palavra? Amém. Então feche os seus olhos, eu quero orar por vocês, com vocês nessa noite. Feche os seus olhos. Agora deixa o Espírito Santo falar um pouco contigo, porque pode ser que em alguma área da sua vida, você já perdeu o ritmo. Você já não é mais aquele de início. Que uma área que você, quando pensa nessa área, você só se lembra do passado, como era bom, como você era intenso, e agora você não perdeu o ritmo. Perdeu o ritmo. Já não é mais como era antigamente, precisa de renovação. Você precisa se renovar. E isso não é algo pontual, isso é algo constante. Então, primeiramente, entenda que todo mundo está sujeito a isso. Que você precisa adequar o seu relacionamento com Deus. Você precisa reagir bem diante dos desafios que Deus te dá. E você precisa não somente viver mais, fazer mais, mas você precisa viver bem e fazer melhor. Viver bem e fazer melhor. Se você humildemente reconhecer essas áreas na sua vida e orar a Deus agora, neste momento, pedindo para que o Senhor lhe capacite a aplicar essa palavra, áreas da sua vida serão ressuscitadas, ministérios serão ressuscitados, sonhos serão ressuscitados, a renovação constante, a renovação. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, ele nos disse que se você quiser coisas boas, agradáveis e perfeitas, se você tiver o desejo de ter essas coisas na sua vida, 2 coisas você precisa: não se conformar com as coisas do mundo e renovar a sua mente. Não se conformar com as coisas do mundo e renovar a sua mente. E essa renovação é a renovação constante. E é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós buscamos, é aquilo que faz com que o vigor seja mantido na nossa vida, no nome de Jesus. Nós vamos ministrar uma canção, e eu vou deixar você aí no seu lugar, refletindo e orando a Deus.